Dinheiro me pertence é um comando que Deus deu para nós. Então, você que está tendo acesso a essa informação, a esse vídeo, obviamente, você foi chamado para participar desse propósito. Porque para chegar até esse propósito, dinheiro me pertence, não existe sabedoria humana que nos leve até lá. Não existe passo a passo. Então vai muito mais além da capacidade humana. E isso é proposital, é Deus que faz isso. Para quê? Para que aqueles que forem chamados, a esses Deus revela. Então o caminho que leva até a conclusão do propósito, o céu sabe. E o céu vai revelando, proposital, respondendo àqueles que vão dando atenção para o propósito. Tanto é que eu sei que eu posso chegar para pessoas próximas de mim e dizer assim, olha, você tem que parar para ouvir, para entender o propósito de Deus sobre esse comando, o dinheiro me pertence. Eu falando para as pessoas, eu sei porque o céu me fez saber, que eu posso fazer isso e a pessoa não conseguir. Por quê? Porque não foi encontrado nela os cuidados, digamos assim, necessário, o zelo necessário, a valorização necessária para os que herdam o reino dos céus. Então, por isso que Deus também falou em uma certa ocasião, disse, olha, muitos virão de longe, irão sentarem na mesa junto com os herdeiros com os filhos de Abraão, e muitos dos filhos de Abraão não irão desfrutar, muitos dos filhos biológicos. Por isso que eu lhe digo que esse propósito, dinheiro me pertence, é um propósito de Deus que vai ser alcançado por aqueles que se voltarem para Deus, que deram atenção devida para as coisas de Deus. Então, o primeiro ponto a ser entendido a respeito do dinheiro me pertence, que é um comando, que é um decreto, você tem que entender o seguinte, há hoje, nesse exato momento, pessoas que adquiriram riqueza pelas suas próprias habilidades, pelos seus próprios méritos. Então, essas pessoas elas não reconhecem Deus como Deus. Então o dinheiro são delas. Elas não vão reconhecer Deus como digno do seu dinheiro, do seu tempo. Então elas vão gastar no que elas quiserem. E é aí que o pecado, o erro, o alcoolismo, as prostituições, os subornos. Pessoas têm dinheiro para fazer todas essas coisas, fazendo essas coisas com o dinheiro que é de Deus, que por direito são dos que estão em Cristo, são dos que têm o Espírito de Deus. Só que nós não vamos esperar que eles venham reconhecer isso e venham trazer o dinheiro para nós. Eles não vão reconhecer. Então, o céu lá da glória, os anjos, o Senhor Jesus e o Senhor Deus, ele não pode dar o comando de lá, dar o decreto de lá. Ó, todos vocês que estão aí com o dinheiro, gastando dinheiro que é meu, está lá em Salmo 24, tudo pertence ao Senhor e vocês nem reconhecem. Então vão e dão para os meus filhos. O céu não pode fazer isso, porque é ilegal. O céu pertence a Deus. O poder invisível, que é o que governa o universo, pertence a Deus. Mas o mundo, a terra, ele entregou aos filhos dos homens. Então, para que se torne legal, Deus dá revelação para os deles, abre o entendimento dos dele, e ele ouve a Deus, e esses agora que estão com a vontade de Deus revelada em seu coração, humanizando assim a vontade de Deus, humanizando Deus, porque quem tem a revelação é o Filho, é o herdeiro de todas as coisas, conforme Hebreus 1 diz. Então esses fazem os decretos. E qual é o decreto? Baseado em toda a Bíblia, mas ali em Eclesiástico 2, verso 26, os ímpios amontoam, e Deus faz com que esse dinheiro amontoado venha para a mão dos seus. Então o dinheiro vai migrar, vai acontecer
de novo semelhante ao que aconteceu lá no Egito, quando quem estava por cima no lugar da promessa era o Egito e Faraó, enquanto o povo de Deus, o povo da promessa, que está lá escrito na Bíblia, lá na Bíblia, Deus colocou esse povo para estar por cima, não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para que tenha para emprestar, não haverá necessidade de tomar emprestado. Então, olhando para a Bíblia, então, esse Deus aqui não fala a verdade. Esse Deus aqui, ele é um Deus mentiroso, ele é um Deus falso. É por isso que, na oração de João 17, Jesus disse: Deus, neles eu me santificarei. Que é aí que quando a verdade escrita se vê, e a verdade escrita se vendo nós somos herdeiros, o dinheiro tem que estar em nossas mãos, desde que nós se volte para Deus, que é esse o propósito. Eu sei que todos que vão compor esse propósito, fazer com que aconteça, dê legalidade para que o céu haja, são as pessoas que são sensíveis a Deus, são as pessoas que elas entenderam que elas são canais de bênção, que existe uma fonte inesgotável de recursos. Só que Deus espera que essas pessoas que têm acesso a esses recursos invista no produto final, que é a divulgação do reino, a propagação do evangelho e o promover o reino de Deus, alcançar pessoas. Então nós colocamos 1000 almas, 1000 vidas para o Senhor Jesus. E os recursos são esses mesmos recursos que estão nas mãos de terceiro. Mas vai vir para nossas mãos, por isso o dinheiro nos pertence. Agora, entenda isso aqui. Não existe caminho, o passo a passo, nem para mim, e nem para você, e nem para os que vão fazer parte, para alcançar as 1000 almas e fazer com que esse dinheiro venha. Não existe passo a passo. Porque se existe um passo a passo, pode ter certeza, haveria muitos homens habilidosos, homens muito mais capacitados do que nós, que treinaram, tiveram acesso a informações e um treinamento hereditário, digamos assim, biológico foi passando, que chegaria em nossa frente. Por isso o próprio Deus preserva, e não é por passo a passo, não é por mérito. Repito, há muitas pessoas que têm habilidade de ganhar dinheiro, e eles ganham dinheiro, só que eles não reconhecem Deus como Deus. Só que quem ganha dinheiro, aonde o decreto está declarado, eles ganham dinheiro, mas o dinheiro, na verdade, o céu vai entender que esse dinheiro pertence a nós, que está em mão de terceiro, ou seja, eles estão usurpando. Por isso, acrescentadores. Quem obter riquezas, recursos, aonde tem os herdeiros que já declararam o comando, essas pessoas vão ser punidas, porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E nós que alcançamos a prosperidade proveniente de Deus, nessas riquezas, nesses recursos, não tem dores. Mas os outros têm, e é exatamente aquilo que aconteceu no Egito, novamente. É exatamente por isso que vão fazer. Eles vão ter oportunidade de ouvir: olha, o que está acontecendo com vocês é porque vocês desviaram o recurso do Senhor, você não reconhece o Senhor como Senhor. Então precisamos entender isso. Não existe passo a passo e não precisa. Por quê? Porque o céu sabe, e o céu vai dando revelação ou revelações. O que cabe a nós é ser sensível a essas revelações. Por isso, Paulo disse: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça os vossos corações, não faça como fizeram vossos pais no deserto. Um caminho de 11 dias, segundo os historiadores, passaram 40 anos vagando no deserto, porque foram insensíveis. Então, a mesma orientação, o céu, o Paulo, usado pelo Espírito Santo, falou para nós, nossos dias. Então, esse comando, dinheiro nos pertence, exatamente para que você se convença. O dinheiro lhe pertence se você está na aliança, se você faz parte do propósito de Deus, porque o céu precisa disso para alcançar o produto final, antes que o anticristo assuma, que o anticristo não pode assumir, ele não pode exercer autoridade sobre nós. Então, nós somos as testemunhas que estamos acordando as pessoas. Lembra que 10 virgens dormiram, apenas 5 acordaram a tempo? Nós estamos exatamente acordando os que estavam dormindo, fazendo com que eles entendam e faça sua aliança com Deus enquanto há tempo, antes
que a porta se feche, como foi também no caso de Noé, porque as pessoas estão insensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, o comando é esse, o comando já foi liberado. Na nossa área de jurisdição, nós já declaramos, o dinheiro tem que migrar para nossas mãos, nós vamos investir no reino de Deus, são 1000 vidas que nós vamos alcançar, e a partir do momento que nós declaramos, dinheiro nos pertence, o céu vai trabalhar como trabalhou no Egito, e está escrito, e ele, Deus, fez o povo dar ouro e prata, vai vir nossas mãos, a nossa parte é crer, nada mais do que isso, crer e estar atento às revelações do Espírito Santo, porque não é por habilidades, é por fé, e a fé se revela pela pregação do Evangelho, porque agradou a Deus salvar o crente pela pregação do Evangelho, pela loucura da pregação do Evangelho, porque não é por sabedoria, porque todo homem que se afastaram de Deus, que se tornaram inimigos de Deus, eles não podem ter acesso à árvore da vida, que é a revelação, que é Deus, para não eternizar esse homem rebelde, esse homem misturado com o bem e com o mal. Então esse homem tem que morrer e nascer de novo. Então, muitos não querem morrerem, eles querem se desenvolver a habilidade de conhecer as leis, digamos assim, as leis que regem o universo, as leis da natureza, para obter os resultados, para obter os recursos. Mas nós que somos filhos, não precisamos disso. O que precisa é nós nascer de novo. Antes tem que morrer para nascer de novo. Jesus disse, se não morrer, não nasce de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino dos céus. E aí, Pedro, escrevendo a sua segunda carta, diz, olha, porque Deus, pelas promessas da sua natureza para nós, pelas revelações de glória em glória, e aí nós, nascido de novo, o céu se abre para nós, e aí nós reinamos, aí a coisa funciona. Então, quando um homem, quando a igreja reina, entende, tem essa consciência, Deus sabe, ele sabe que o céu faz a partir dos seus decretos. Porque no passado, Deus, para falar com o homem, usou muitos métodos, profecias, profetas, sonhos e muitas coisas, mas hoje fala a partir através do Filho. Quem é o Filho? Aquele que nasceu de novo, aquele que tem a revelação. O céu não se move, o céu não faz outra coisa. Agora, recentemente, eu recebi uma notícia de uma das minhas filhas dizendo, olha, vamos orar, porque, no caso, estou falando da minha filha primogênita, ela já tinha tido vários problemas na hora de engravidar e os médicos falaram que ela não tinha como ter filho. E ela creu, está vindo aqui para casa, está ouvindo, está crendo, e ela tomou posse e se encorajou, de fato, ia ter o segundo filho para ter um casalzinho, e eu encorajei ela. Aí agora, recentemente, a minha filha, a outra minha filha ligou, papai, para orar pela Thalita, porque ela apareceu um problema lá de urgência, ela foi para o hospital e a criança está correndo risco de morrer. E, obviamente, ela também está correndo risco. Então, quando eu ouvi aquilo, obviamente acionou o meu lado natural e eu pensei logo, vou já clamar o céu. Aí, imediatamente, a voz de Deus, que dá segurança da paz, não, lembra? Então, a vida dela, o resultado dela, está no poder das tuas palavras. É o que você diz, é o que você fala. Porque tudo que está ligado a você, que está dentro do seu comando, é o que você fala. Porque Deus só fala a partir através do Filho. Então, cada pessoa que é filho dentro da sua jurisdição, eu não posso falar atropelando o direito de outros, na área de outro, não, mas no tocante à minha área. Não, só apenas decreta. Do jeitinho que você falar, assim será. Então, fui lá. A minha filha não vai ter nenhum problema e essa criança vai nascer perfeita, segundo é para ser, sem nenhuma alteração, e vai ter a sua jornada perfeita, e assim foi o decreto. E hoje recebi a notícia que a criança nasceu e está exatamente como foi falado. Então você precisa entender, nós como filho, você que está ligado nesse propósito, nesse projeto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso você está sendo convidado, está participando. Agora,
Você, ao estar ligado, você está autorizado. Você é o sacerdote da sua casa, da sua demanda, da sua jurisdição. Então você precisa aprender e exercer a autoridade, porque o reino de Deus se expande dessa maneira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já clique no like, clique no sininho para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?